Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Não precisamos ensinar que Deus é santo. Todos são conscientes, instintivamente conscientes que Deus é santo. O que precisamos ensinar é a graça, seu amor, a esperança que Ele dá. My sins you're faithful to forget, because your love and justice met there at the cross upon that hill. Lord, you fulfilled the Father's will, and we declare it. My stain of sin, your blood erased, my life redeemed, Lord, by your grace, healed and restored in your embrace. Now all I see is your lovely face, the lovely face. Now, church, this is our confession of faith tonight. Forevermore, I will confess, you are my Lord, my righteousness, the one who died, yet rose again, my God and King, until the end. We lift you up, my stain of sin, your blood erased. Hoje com o pastor Joseph Prince. Como vocês estão? Amém. Nós todos temos o mesmo Pai Celestial e também temos a mesma Mãe, a graça. Amém. Portanto, sorria para o seu amigo e diga: nós somos filhos da mesma mãe ou você é filho de outra mãe? Diga. Se você não sabe do que estamos falando, nos referimos à história de Abraão e seus dois filhos, Ismael e Isaque, e a Bíblia diz em Gálatas 4, veja, a tipologia está em Gálatas 4, Ismael nasceu de uma outra mulher, e aquela mulher é um tipo do Monte Sinai, correto? Um tipo da lei, e a Bíblia diz que ela produz escravidão. Mas nós somos filhos da livre. Nós, como Isaque, somos filhos de Sara. Graça. Amém? Assim, Isaque e Ismael compartilham o mesmo pai, mas não a mesma mãe. Amém? É surpreendente que a Bíblia diz que o filho que foi nascido da lei, que a mãe era lei, perseguiu aquele que era nascido da graça. Nunca é do outro jeito. E vai continuar sendo assim. Mas você sabia que Sara disse: manda embora a serva, expulse-a. Todo o sistema, expulse. Porque o filho da escrava não vai herdar com o meu filho, ela disse. E Deus disse para Abraão: escute o que ela diz. Deus estava ali. Amém? Deus não gosta de mistura. Você me escuta? Jesus disse assim: eu gostaria que vocês fossem quentes ou frios. Eu entendo a parte quente. Você está incendiado por Jesus, muito quente. Você entende? Mais frio. Queria que fossem quentes ou queria que fossem frios? Essa parte eu não entendo. Frio significa o quê? Você não está estudando a Bíblia, não está orando, isso é frio. Mas, no contexto desses dois concertos, ele diz: gostaria que vocês fossem da graça ou completamente da lei. Porque se estiverem sob a lei, vocês vão se ajoelhar
e buscar a importância da graça. Mas o que eu não suporto é a mornidão, a mistura. Tenho vontade de vomitar. Eu quero vomitar do meu ser, disse Jesus. Tenho vontade de cuspir fora da minha boca. Você já leu isso? Jesus disse que não podemos colocar vinho novo em odres velhos. Não podemos comprometer a lei e a graça. Pastor, eu creio na graça, mas eu acho que às vezes precisa de um pouquinho de lei. Não existe espaço para essa mistura. Vocês me escutam? Quando eu estava no avião voando aqui para os Estados Unidos, Deus me falou sobre o ministério do pastor Joel. Eu tenho uma palavra do Senhor para você e eu disse que compartilharia com a igreja. E pela primeira vez eu comecei a ver João 3 e João 4 em justa posição, lado a lado. João 3 fala de Nicodemos que veio a Jesus à noite. João 4 fala da mulher samaritana no poço. E o Senhor me disse que muitas pessoas, e eu quero dizer pessoas que conhecem a Bíblia, que são teólogos, eles querem nos encaixar no molde deles. Querem colocar Joel numa forma. Em João 3 temos um erudito. Jesus chamou Nicodemos de mestre em Israel. Foi o que Jesus disse, você é um mestre em Israel. Não somente um fariseu, mas ele era um fariseu dos fariseus, um mestre. Um rabino mestre. Enquanto a mulher, sua única realização é ter tido 5 maridos. O interessante é que nós gostamos muito de usar o termo teológico nascer de novo. Mas Jesus só usou esse termo quando falou com Nicodemos. Ele não disse que a mulher tinha que nascer de novo. Outro fato é este. Com Nicodemos, Jesus falou a linguagem do Antigo Testamento, porque Jesus sabia que ele conhecia a Bíblia. Ele falou sobre como o Filho do Homem seria levantado na cruz, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, porque Jesus sabia que ele estava falando com um mestre. Mas para a mulher, ele falou a respeito da água que estava em frente dela. Ele usou o que estava em frente dela, usou uma lição prática. Na verdade, ele estava com muito tato, dizendo que ela estava bebendo dos poços errados. Mesmo que beba da água desse poço, você não vai ser satisfeita. Mas se você soubesse, mulher, quem é que está falando com você, você pediria e ele lhe daria águas vivas. Amém? Quando você analisa, você vê que ele não usou a palavra nascer de novo. Com ela, ele não usou o Antigo Testamento, usou uma ilustração prática. Esse é o ministério de Joel Osteen. Amém? O fato é que essa mulher foi a única a quem Jesus se revelou, além do cego que foi curado. Ela foi a única a quem Jesus se revelou como Messias. Não foi para Nicodemos, foi para esta mulher. Ela disse, eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos dizer todas as coisas. Jesus disse, sou eu o que falo contigo. Se analisarmos a nossa Bíblia, esse texto no original, vamos ver que ele falou isso. O eu sou é o que fala contigo. Eu sou. Com esse nome, Deus se revelou na sarça ardente. Se você pensar bem, essa mulher recebeu muito mais do que Nicodemos. E quando você fala sobre graça e esperança, eles dizem, isso é maravilhoso, amém. Isso é básico, mas é maravilhoso, você sabe disso. Essas foram as 2 primeiras palavras que Nicodemos falou com Jesus quando ele veio procurá-lo à noite. E ele veio à noite porque não queria que ninguém o visse. Mas ele estava com fome, ele estava com sede, pela verdade que o libertaria. Ele veio a Jesus à noite, suas primeiras palavras foram, nós sabemos. Quando você encontra pessoas que são ortodoxos e teólogos, a primeira coisa que dizem é isso. Você não pode ensinar nada. Eles dizem, nós sabemos. Nós sabemos que a graça vem de Deus, amém. Mas, certo? E Nicodemos disse, tu és mestre vindo de Deus. E Jesus falou com ele dizendo, você deve nascer de novo. Imagine dizer a um homem que era bem instruído, era um rabino mestre em Israel, dizer para ele, tudo em você precisa nascer de novo. Ele não disse isso para a mulher no poço, que tinha 5 maridos,
e que aquele com quem vivia não era seu marido. Em outras palavras, ela está vivendo em adultério. Jesus tratou-a com cortesia. Eu chamo isso de sanduíche divino. Ele a elogiou primeiro, falou a respeito do seu pecado e terminou o sanduíche com um elogio. Ele disse, vai, chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Olhou e disse, o primeiro elogio. Você disse bem, não tem marido. Bang. Porque você teve 5 maridos, aqui vem a revelação. E nisso você disse certo. Bem, uma outra fatia. Não é maravilhoso como o Senhor Jesus alcança as pessoas? Por que ele teve que revelar o pecado dela? O fato é esse. Se ele não revelasse o pecado dela, fazendo-a ciente de que ele a conhecia, ela nunca se sentiria amada e que o Senhor a amava. Porque ela pensava, ele não conhece a respeito da minha vida, por isso ele me ama. Se ele soubesse quem eu sou, ele não me amaria. Mas quando o Senhor revela os seus pecados e que conhece tudo sobre você e assim mesmo ele lhe ama, ele está falando assim com ela. Você sabe por que Jesus foi tão forte com a hipocrisia? Eu perguntei, Senhor, por que o Senhor é tão forte com a hipocrisia? E o Senhor me disse, porque, filho, eu amo as pessoas. Algo que ele não suporta é a hipocrisia, e por isso ele é tão duro contra a hipocrisia, porque a hipocrisia é tentar ser alguém que você não é. Se você tenta ser alguém que você não é, mesmo que seja no primeiro dia de namoro, você tenta ser alguém que você não é, mesmo se essa pessoa se apaixona por você, você nunca vai se sentir amado. Porque você não vai ter certeza que essa pessoa ama você. Em algum momento no relacionamento você tem que ser você. Mostra quem você é, mas mostra o lado bom. Entendeu? Mostre o seu lado melhor. Amém. Mas o fato é esse. Quando você sabe que uma pessoa sabe tudo sobre você e mesmo assim ama você, aí você se sente amado. Jesus estava trazendo essa mulher para essa experiência. Ele sabia tudo sobre ela e ainda assim amava. Pense sobre isso. Ela estava tão feliz que ele era o Messias, que ela deixou o balde de água. Quem precisa de um balde quando você tem um poço? Dentro de você, fluindo para a vida eterna. Ela deixou tudo e foi para a cidade. Veja bem, ela veio sozinha para o poço e era meio-dia. Habitualmente as mulheres iam buscar água de manhã quando estava frio em Israel, correto? É muito quente em Israel ao meio-dia, mas ela não queria que os fofoqueiros a vissem lá. Ela era excluída, alienada, mas aqui, depois que ela encontrou Jesus, olhe que essa mulher introvertida, ela deixou tudo para trás e foi para a cidade e disse para a cidade inteira, venham ver o homem que disse tudo sobre a minha vida. Ela se tornou evangelista. No meio tempo, os discípulos de Jesus foram comprar comida e voltaram no McDonald's ou outra lanchonete. E eles falaram para Jesus, trouxemos comida, Senhor. E o Senhor disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E ele estava restaurado. Quando eles saíram, Jesus, em sua humanidade, ele estava cansado, sentado no poço quando eles saíram. Agora, quando eles voltaram, ele estava revigorado, estava forte, como se ele tivesse comido. Sabe o que aconteceu? Uma pecadora veio e recebeu dele. Sempre que você vem, você recebe de Jesus, correto? E ele se sente reinvigorado. Se um homem extrai forças de um homem, ambos vão desmaiar. Se suas energias forem extraídas, mas o Senhor é diferente. Sempre que você tira dele, ele se torna mais forte. Veja, a essência da graça é suprir. A essência da lei é exigir. Sob qual você está vivendo? Você é orientado pela demanda ou pelo suprimento? Quando você enfrentar essa semana, você vai enfrentar abalado? Talvez você tenha grandes desafios para enfrentar, o seu patrão quer que você faça alguma coisa, seja o que for, você vai enfrentar se sentindo exigido? Você vai estar estressado, você vai estar deprimido, mas se você olhar e disser, o suprimento vai estar lá, o suprimento vai estar lá. Seja orientado pelo suprimento. Você entende que a graça é suprimento, a lei é exigência. Deus exige do homem, você não matará, você não fará isso, não fará aquilo. Graça supre a justiça para que o homem receba. Amém? Assim, Jesus no poço, mesmo cansado, possui uma plenitude que vai além da humanidade para que você tire dele. E se alguém tira dele,
ele é revigorado. O leproso veio a ele, e na lei, se você tocasse no leproso, o impuro lhe faria impuro. O puro ficaria impuro. Quando Jesus desceu da montanha, tinha um leproso que veio a ele e disse: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ele não duvidou do seu poder. Ele duvidou da sua vontade. E Jesus afirmou categoricamente: escute, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você está enfermo, você diz: Deus pode, mas Ele quer, Ele está dizendo: eu quero. Não somente Ele diz eu quero, mas Ele tocou no leproso. Não sei há quanto tempo ele não recebia um toque humano. Provavelmente era casado e tinha filhos, provavelmente era um homem crescido. E ele não era tocado há muito tempo. Eu amo porque o Senhor não somente perdoa, mas perdoa carregando-nos nos seus ombros. O pai corre para encontrar o pródigo. Não é somente o ato, é o seu estilo que aquece meu coração. Ele perdoa totalmente, perdoa livremente. Você me escuta? E Jesus tocou o homem e disse: eu quero, seja limpo. Imediatamente ele foi purificado. Dessa vez, sob a graça, o puro fez o impuro puro. Na lei, o pecado é contagioso. Na graça, a santidade é contagiosa. A saúde é contagiosa. Precisamos ensinar para os nossos filhos não terem medo do mundo. Eles têm que ir e contaminar o mundo com a graça, com o amor e com o poder de Deus. Aleluia! Amém! Agora, tem aqueles que olham para a graça, para a santidade, para a esperança, para o amor e dizem: essa mensagem é fácil. A santidade é difícil porque é um assunto profundo. A graça é básica. Esperança, amor, muita gente estuda isso. Depois desse ABC, é hora de entenderem coisas profundas. Você já ouviu isso? Ontem ensinei que Deus colocou Israel, quando Israel era um nefios, uma criança no grego, sob a tutela da lei. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para redimir aqueles que estavam sob a lei, para fazê-los não nefios, mas ruiós, filhos. Quando Israel era uma criança, Deus colocou debaixo da lei. Mas quando Jesus veio, recebemos a filiação. Então, o que isso nos diz? Diz que a lei é básica e a graça é a maturidade. Jesus veio e trouxe maturidade. Amém? Quando meus filhos eram pequenos, quando os amiguinhos vinham à nossa casa, eles queriam brincar na cozinha e eu dizia: não brinquem com as facas, não toquem no fogão. Quando os adultos vêm à minha casa, eu não digo para eles: não brinquem com as facas. Porque são adultos. Regras e regulamentos são para crianças. Vocês me escutam? A Bíblia diz em Hebreus 5, o que bebe leite não é treinado na palavra da justiça. Alguém que é bebê na fé ainda não entendeu a palavra da justiça e ainda não é treinado com respeito à justiça de Deus. Se eu perguntar a você, o que é justiça? Bem, justiça é fazer tudo aquilo que se alinha com Deus. Seus atos e tudo que você faz é correto. Tim mostrou que é o bebê na fé. Veja, um crente maduro, alguém que é desmamado, é alguém que sabe que a justiça na Bíblia, a justiça no Novo Testamento é uma dádiva. Uma dádiva que foi paga por Jesus. Assim, se você não entende a palavra da justiça, você é destreinado quanto à justiça de Deus. E você está confundindo a mensagem e diz para as pessoas que foram justificadas pelo sangue que elas precisam ser justas. Amém? Da mesma forma que o diabo disse para Adão e Eva que eles seriam como Deus quando eles já eram como Deus. Assim, quando eles tentaram ser como Deus, eles caíram da graça. A justiça é uma dádiva e após receber, se você fica tentando ser justo, você cai da graça. Vocês me escutam? Justiça é a revelação do Evangelho. Esquecemos que o Evangelho é a justiça pela fé. Assim, quando ouvimos as pessoas dizerem: a América deve voltar para a justiça. Eu entendo essa terminologia e aprecio as boas intenções
e as motivações que as pessoas têm em proclamar isso. Eu creio que muita gente que proclama isso é gente boa, de bom coração, mas o que elas querem dizer é isso. Pare de fazer o errado, faça o que é certo e a América vai ficar bem. Essa não é a resposta. Ou então Jesus não precisaria ter vindo. A lei já foi dada. Se podemos parar o erro e fazer o que é certo, não precisamos de Jesus. É isso que a lei tem ensinado. Não, amigo. Mas o que precisamos é que a América volte para o dom da justiça. Entenda o que é o Evangelho. Existe esperança para a América. Não esqueça que os que fundaram essa nação não eram pessoas que pensavam em parar o erro e fazer o certo. Eram pessoas que criam em Jesus Cristo e não se vergonhavam dele. Está na Constituição. Eles não esconderam. Eles eram crentes do Evangelho de Jesus Cristo. Eles proclamavam o Evangelho abertamente. Amém. Eles eram crentes. Crer certo produz viver certo. Produz liderança íntegra. Liderança excelente. Mas nós queremos esses resultados sem crer no Evangelho. É como dizer, seja íntegro, seja honesto. Estamos falando de resultados quando Jesus fala da raiz que produz o fruto. Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito. E todos nós queremos o fruto do Espírito, amém? Queremos o amor, a alegria, a paz, a gentileza, a bondade, a fé, a mansidão e o controle próprio. O controle próprio é um fruto do Espírito. Não esqueça que a lista dos frutos do Espírito está ali em Gálatas 5, mas Gálatas 1, 2, capítulo 3, 4, Paulo fala a respeito da lei e da graça, lei e graça, lei e graça. Então ele diz, se você está sob a graça, existe fruto. Se está sob a lei, tem obras. Eu acho muito interessante que ele chama obras da carne, não o fruto da carne. Mas quanto ao Espírito, ele fala de fruto, porque obras são resultado do esforço. Fruto é o resultado da vida. Assim, quando Israel se submeteu à lei e disse tudo que Deus ordenar, nós faremos, parecia nobre, mas era justiça própria. Logo em seguida vemos o bezerro de ouro. Quebraram o primeiro mandamento. Mas antes, eles disseram, nós podemos fazer. Sem Deus. Deus, de agora em diante, não nos abençoe por causa da sua graça. O Senhor nos fez atravessar o Mar Vermelho por sua graça. Nós não merecíamos, mas o Senhor fez. O Senhor também nos deu o maná do céu por causa da sua graça. Mas daqui para frente, nós merecemos a bênção. Nos dê leis. Tudo que o Senhor ordenar. E ainda não conheciam os 10 mandamentos. Tudo que o Senhor mandar, podemos cumprir. Pode mandar. Logo a seguir, o bezerro de ouro. Vocês me escutam? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que a força do pecado é a lei. Não é a graça é o antídoto. Amém? Assim, no que se refere à lei, o diabo tem nos feito pensar que a esperança, o amor, a alegria e a paz são básicas. Mas, santidade, amém, tem até que impostar a voz. Ei, Deus é santo, santo, santo. Deus é santo, irmãos, Ele é 3 vezes santo. Assim era Cristo quando estava aqui na terra. Mas Ele era disponível. Os fariseus não gostavam disso. Eles queriam Deus confinado no Santo dos Santos, distante do povo, para que eles tivessem que vir por mim. O povo precisava vir através deles. Eles não gostavam de Jesus ter feito Deus tão acessível. Veja bem, Deus quer que o homem conheça na sua santidade? Deus é santo. Jesus era santo aqui na terra? Sim. Vamos ver Pedro, Paulo e João. Paulo era um homem de inteligência e nas suas epístolas ele diz que Cristo não conhecia pecado. João era o apóstolo do amor. Ele diz que em Cristo não havia pecado. Pedro era um homem de ação. Ele diz que Jesus não cometeu pecado. Como você olhar para Jesus, ele não tem pecado. Você me escuta?
Mas é assim que Ele quer que nós o conheçamos? O Deus 3 vezes santo, se fosse assim, a mulher com fluxo de sangue não teria tocado nele, porque pela lei ela seria apedrejada. Amém? Ninguém se aproximaria, nem mesmo o leproso, se visse somente sua santidade. Deixe-me perguntar algo, certo? Responda do coração. Pelas histórias que você lê na Bíblia e pelas experiências que você tem, quando um anjo aparece, não é Deus, um anjo aparece, qual a primeira reação das pessoas? Elas se prostram e dizem, afaste de mim, eu sou pecador. Certamente morrerei, eu vi a Deus. Do que estão conscientes? Existe alguém que se prostra e diz, a tua bondade é melhor que a vida, Senhor. Alguém faz isso? Não! Mesmo as pessoas na Bíblia, quando o Senhor aparecia para eles, ou um anjo aparecia, a reação deles era, afaste-se de mim. Eu morrerei, como disse Manoá, o pai de Sansão. Certamente morreremos porque vimos ao Senhor. Ele disse para sua esposa. Eram conscientes. Não precisamos ensinar que Deus é santo. Todos são conscientes, instintivamente conscientes que Deus é santo. O que precisamos ensinar é a graça, seu amor, a esperança que Ele dá, a paz que Ele quer dar. Para isso requer o Espírito Santo. Veja, se a lei é profunda, toda religião tem leis, mas não tem o Espírito Santo. Tem? Toda religião ensina a lei, mas só o Espírito Santo pode ensinar a graça. Você entende? Quando faz o bem, tem o bem. Quando faz o mal, tem o mal. Todos entendem isso. Mas ensinar que você pode receber o bem que não merece, porque alguém recebeu o mal que você merecia, isso requer o Espírito Santo. Requer poder divino para ensinar, para impartir, para pregar. Não ouse dizer que isto é profundo e aquilo é raso, é básico. Você se lembra de Pedro? Vamos analisar uma das primeiras vezes que encontrou Jesus. Foi seu irmão André que o levou a Jesus. André levou Pedro a Jesus. Você lembra? Foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus, mas depois ele deixou o Senhor, voltou a pescar. Ele estava no barco, não havia pescado nada e Jesus apareceu a ele. Quando Jesus permite darmos algo a Ele, é porque quer nos abençoar. No próximo programa. Como você vê a Deus, é como será a sua vida. Mude a sua mente a respeito de Deus. Deus corre para você quando você dá um passo na direção dele. Esse é o Deus que Jesus veio revelar. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.